Fala galera, aqui é o professor Clóvis, professor de ciências, e hoje vamos falar sobre densidade. O primeiro slide aí já mostra algo bem interessante, um navio flutuando sobre as águas. Então isso tem tudo a ver com densidade. Vamos assistir esse vídeo e aprender sobre esse assunto muito interessante. Pessoal, uma definição bem interessante sobre densidade diz que é a concentração de matéria, resultante da alteração de temperatura e pressão, sendo obtida pelo resultado entre massa e volume. Li isso e não entendi nada, então continue aí que nós vamos estar entendendo cada termo desse. Concentração de matéria, o que seria? Nós colocamos aí um exemplo de cubo, ele cortado aí de dimensões iguais, contudo a matéria é diferente. Nós temos uma espuma, uma madeira e um metal. Então, o metal ele tem a maior concentração de matéria. As suas moléculas estão mais juntinhas, tornando o material mais denso. E por isso que a densidade dele, como é uma densidade maior do que da água, ela vai afundar. E da espuma, como é uma densidade menor, essas moléculas estão mais afastadas, vai flutuar. Então, quando a pessoa vai fazer um navio, né, o engenheiro lá, ele precisa estar fazendo um cálculo para que a densidade do navio seja menor do que da água para flutuar. Nós temos aí um exemplo de dois objetos, né, a borracha, como vai ter uma densidade menor, né, o seu volume é maior, porque suas moléculas estão mais afastadas. Mesmo aí, objetos com mesma massa, mesmo peso, o volume é diferente, porque nós temos a borracha com material menos denso e um metal com material mais denso. Olha só que imagem bem interessante, né? Um homem aí flutuando facilmente aí no mar morto. O mar morto ele tem muito sal, ele apresenta uma concentração de sal 10 vezes maior do que um outro mar, por exemplo. Por isso a facilidade de flutuar. Então existe muito sal e a gente entende o que é esse fenômeno com essa explicação, onde nós temos aí dois copos. Primeiramente, você pode fazer essa experiência aí em casa. Você pega um copo e um ovo em condições normais, né? Ele cru ainda, você coloca na água, ele vai afundar. Então, uma dica: se você pegar uma água e colocar o ovo ele boiar, esse ovo ele não está bom, ele está estragado, né? Então ele não serve ali para você estar fritando ele. Então, em condições normais ele vai afundar. Contudo, se você pegar sal e misturar na água, você vai alterar a densidade dessa água e ele vai flutuar. Beleza? Nós temos aí, né, uma informação que diz que a densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. E aí nós temos que sempre observar a temperatura, na temperatura de 20 graus Celsius. Se essa temperatura aumentar, a densidade vai diminuir. Por quê? Porque quando você aquece uma água, por exemplo, você vai estar observando que as moléculas elas vão se afastar e por isso a densidade vai diminuir. É o que nós observamos também no ar. Nós temos aí os balões, né, que eles são aquecidos, né, esse balão a ar, ele é movido pela temperatura, então nós temos ali, né, um fogo, né, que é controlado ali pelo um gás que sai. Se esse fogo não tiver esse fogo, esse balão não vai conseguir subir e se ele acabar também ele vai cair. Então ele é controlado pelo fogo porque o fogo vai estar aquecendo essas moléculas dentro desse balão e essas moléculas vão se afastar. Quanto mais afastada, a sua densidade diminui, por isso que o balão sobe. E quando ele quer controlar, ele quer né, descer com o balão, ele vai diminuindo o fogo para que as moléculas elas se juntem de novo, a densidade aumente e o balão vai estar, né, caindo. Então nós aprendemos que quanto mais as moléculas se afastam, o material fica menos denso. E a densidade, portanto, vai depender totalmente da temperatura. Quando a temperatura é maior, essa densidade vai ser menor. Quando a temperatura é menor, a densidade vai ser maior. Então são grandezas diretamente inversamente proporcional. Enquanto uma sobe, a temperatura sobe, a densidade diminui e vice-versa. Pessoal, nós temos aí uma fórmula que vocês precisam aprender, que a densidade é igual a massa sobre volume. E nós temos aí no Sistema Internacional de Medidas, né, uma padronização que tem que ser respeitada internacionalmente, que as suas unidades de medida para densidade é quilogramas por metros cúbicos, e nós temos massa em quilograma e volume em metros cúbicos. Usualmente, nós vamos estar usando outras unidades de medida, que nós vamos estar observando aqui no nosso exemplo. Para observarmos massa de objetos menores, a gente não vai usar quilograma, a gente vai usar o grama. E assim como também objetos, nós não vamos usar o metro, né? Nós vamos ver a questão dos centímetros. Então, a densidade vai ser gramas por centímetros cúbico. Então, como que faz um exercício desse? Primeiro, você vai ler o texto e vai anotar as informações. Então, vamos ao texto. Se um corpo tem a massa de 20 gramas, opa, falou que a massa tem 20 gramas, então você vai anotar, massa é igual a 20 gramas. E aí você continua. Um volume de 5 centímetros cúbicos, e aí você anota. V é igual a 5 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Então ele quer saber, esse texto quer saber a densidade desse corpo. Então você colocou ali uma interrogação.
Lembre-se sempre da fórmula D é igual a massa sobre volume. E aí, depois das informações anotadas, você não precisa ficar lendo o texto, você já tem as informações anotadas. Repetiu a fórmula, D é igual a massa sobre volume, e aí você começa a substituir. D é quem? Ah, eu não sei, então repete a letra, é igual a massa. Aí você sabe já, você anotou que é 20, não precisa colocar a unidade de medida aqui, só os números, sobre o volume. Quem que é o volume? 5. Então, você chegou a uma continha bem simples, D é igual a 20 sobre 5, que deu 4. Então, na resposta final, aí sim você precisa colocar a unidade de medida, e nesse caso, densidade é igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. Vamos para o último exemplo aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e o volume igual a 25 centímetros cúbicos. Fizemos a leitura, depois voltamos, né, ao texto para anotarmos as informações. Então, massa é igual a quantos? Né? Eu não sei, é isso que eu quero saber, então você coloca uma interrogação. Densidade é igual a quantos? O texto fala que é 20, então você anotou ali, e volume 25. Depois você anota aí a sua fórmula, densidade é igual a massa sobre volume, tem que decorar, tem que gravar isso aí, densidade é igual a massa sobre volume. E nós temos aqui os próximos passos, né? D, aí você observa a sua anotação. D é igual a quantos? 20, então você vai substituir D pelo número 20. É igual a M. M é igual a quantos? Eu não sei, então você repete o M sobre 25. Aí nós não podemos dividir, né, essa letra pelo seu número de forma direta, então chegamos a uma multiplicação cruzada. Então, debaixo do 20 ali, nós sabemos que tem um 1. Então, M vezes 1 é igual a M, que é igual a 20 vezes 25, é igual a 500 gramas. Beleza, galera? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima. Se você quiser, se inscreva no nosso canal. E aquele abraço. Valeu, pessoal. Abração.